Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro podcast Juruais. E hoje temos um convidado muito especial. Estamos aqui com um cientista da felicidade. Ele então que é Walter Adriano. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, e um prazer, Elza. É um prazer estar aqui e poder contribuir, então, com o saber, né, para que os nossos seguidores e mais pessoas possam aprender um pouco daquilo que trouxemos este a falar. Ok. Sabemos que o doutor é CEO e o fundador da EFO. O doutor pode falar um bocadinho, mas antes queríamos também que fizesse uma breve apresentação, porque sabemos que o doutor, né, mas agrega inúmeras habilidades e formações. Pela graça de Deus, né? É um prazer estar aqui, como eu disse desde o começo. Eu sou Walter Jorge Gomes Adriano, né? E sou fundador da E4Casa. A E4Casa, na verdade, ela se tornou a maior escola de formação de terapeutas dos países. Começamos em 2008, quando eu sentia-me incomodado pelas notícias de rádio. Eu ouvia muito rádio. Eu tive uma fase da minha vida que, em 2008, eu via muitas notícias de que o marido matou a esposa, havia conflitos que traziam certos problemas na vida de muitos casais. E depois de me sentir muito incomodado com isso, eu senti a necessidade de dar a resposta, construir uma plataforma que pudesse treinar os casais, não é, de uma forma que a educação dos nossos pais não fez, não é? Nós temos uma educação dos pais que nos dá uma base, mas depois eles nos lançam para a vida. Então a gente vai precisar perceber algumas coisas para poder estar bem no relacionamento. Tsunami. Que eu vou vontade de formar-me. Eu tenho, pela graça de Deus, no Brasil, eu fiz 3 licenciaturas. Uma delas é Ciências da Felicidade, a outra é Aconselhamento de Casais e a outra, então, Teologia, porque eu também sou pastor. E tive a oportunidade de evoluir para um mestrado em Aconselhamento Familiar, um doutoramento em Psicanálise. E nesse momento eu estou concluindo o meu PhD. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos com o Brasil para fazer a defesa e então dar seguimento a tudo isso. Nós trabalhamos desde 2008, mas só começamos a ser conhecido em 2012. Em 2012, o Jornal da Angola fez uma matéria sobre nós. 2012 também recebemos um convite na altura, o CEPOJO, a Rádio Escola, nos ofereceu um programa. Toda sexta-feira a gente fazia aconselhamento ao vivo. Estamos aqui durante um ano na rádio, no CEPOJO, da Rádio Escola. Da Rádio Escola. E então, depois daquele tempo, nós pudemos evoluir um pouco mais. Eu fui viajando para o Brasil, Certo. mas fui embora para o Brasil. Fui estudar um bocado mais, né? Levei a família também, tinha algumas preocupações. Mas estamos agora, desde 2023, que eu estou voltando para o nosso país, não é? Levantando um projeto da E4Casa que ficou parado aqui, mas no Brasil a gente continuava com as formações. E hoje nós temos mais de 200 formações dentro da E4Casa, trouxemos para aqui, e as maiores são aquelas mais conhecidas, na área de relacionamento. Tratamento de casal e família, prevenção e resolução de conflitos, aconselhamento de casal para líderes, e muitas outras. Temos doutorados. Doutor, esta traz uma ciência um bocadinho curiosa, né, para nós. É isso que muita gente, quando ouve ciência da felicidade, se pergunta, mas o que é? Como é que se constrói, então? A felicidade, né? Na verdade, é uma coisa assim. Infelizmente, nós angolanos, quando não conhecemos algo, eu já estive em lugares aonde fui, assim, atacado verbalmente, porque a pessoa não conhece o que é excesso da felicidade. Não preciso de que alguém venha me ensinar a ser feliz, eu não preciso de que alguém venha. A mesma coisa que me disseram quando em 2008 começamos a falar em aconselhamento matrimonial e aconselhamento de casal, fora das denominações religiosas. Nós tornamos a coisa social, sabe? Então, quando levaram para as rádios para ver um aconselhamento matrimonial, as pessoas começaram a reagir negativamente, porque era algo que não estava fora da igreja. Você ouvia falar, os nossos irmãos católicos eles têm o curso dos noivos, Certo. os irmãos da Assembleia Metodista também tinham os seus que irem.
se falava de aconselhamento matrimonial na igreja, mas eu notava que não era eficaz, porque você precisava ter uma coisa religiosa para aprender sobre relacionamentos. Então eu tirei, formamos o curso cientificamente bem organizado, mas encontramos algumas resistências. Só que hoje, depois de termos crescido, grande parte dos terapeutas que foram parar nas rádios, nas televisões, foram formados na Enforcado. Então estamos a falar de 80% de terapeutas de casal e família formados nesse país, não é? A maior parte deles foi formada na Enforcado. Então, ciência da felicidade. A felicidade ela é subjetiva para uns e objetiva para os outros. Mas, na verdade, de acordo ao Dr. Martin Seligman, de acordo ao professor Tal Ben-Shahar, que é um dos ilustres professores da Universidade de Harvard, porque foi Harvard quem criou o gabarito da ciência da felicidade. Hoje é o curso mais vendido na Universidade de Harvard. É o curso mais vendido com maior gabarito dentro da Universidade de Harvard, pra você ter ideia. Mas começou em 2002, desculpa. O Dr. Martin Seligman, ele PhD em psicologia, em 2002, ele então ganha, não é, a posição de bastonário da Ordem dos Psicólogos dos Estados Unidos da América. E ele traz um desafio, ele traz um desafio que ele lança para as pessoas. E o desafio que ele lança para a sua comunidade intelectual é uma pergunta. Ele diz assim, ó, pessoal, será que a psicologia, nesses 70, 80 anos de existência, só existe para estudar doenças, transtornos, não tem nada de feliz na vida que pode ser estudado, ou seja, só transtornos, só desordens, só traumas, só dores que a gente estuda. A gente já descobriu tantas doenças e tratamentos, mas não tem nada de feliz na vida, de positivo para você estudar. Então, em 2002, quando ele lança esse desafio para os psicólogos, e a comunidade científica começa a trabalhar. Aí nasce a psicologia positiva, ok? Que é a ciência que estuda o bem-estar e a felicidade. Então, a psicologia positiva ela foi trabalhando, e depois, então, ela gera o seu filho, em 2002. Ela gera o seu filho, que é a ciência da felicidade. Quem cria a ciência da felicidade são os professores de Harvard, o famoso Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar é o professor que foi um mentor de Sean Ankur. Sean Ankur foi aluno dele na Universidade de Harvard. Sean Ankur foi o homem que escreveu aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro muito famoso. Então, o Dr. Martin Seligman e o Dr. Tal Ben-Shahar, eles apresentam pelo menos 4 ou 5 áreas da nossa vida que, se nós trabalharmos, vamos alcançar e promover a felicidade. A felicidade. Ok. E o doutor até ele já acabou de responder a outra questão que queria sobre a neurociência. O que é a neurociência e, de certa forma, a psicologia positiva dizem a respeito da felicidade? Então, você fez muito bem ver essa questão, porque ali eu vou te explicar qual é a base científica, né? Qual é o reforço, onde é que a ciência da felicidade foi buscar a sua base científica. A ciência da felicidade, ela se torna uma ciência juntando 3 pilares científicos: a neurociência, a psicologia positiva e a inteligência emocional. Então, a ciência da felicidade é a ciência da felicidade por causa desses 3 bases. Ela junta esses 3 pilares e aí vai. E as 5 áreas da vida em que nós podemos construir felicidade, estamos a falar do quê? Porque, segundo o Dr. Tal Ben-Shahar, a felicidade, na verdade, é um bem-estar positivo em que áreas? Na área física, na área emocional, na área relacional, na área intelectual, na área espiritual. Ou seja, qualquer pessoa que deseja construir a felicidade, ele precisa trabalhar essas 5 áreas da sua vida. Está provado cientificamente pela neurociência, inteligência emocional, psicologia positiva, que quando você trabalha o seu físico, ou seja, como é que eu vou trabalhar o meu físico? Preciso selecionar os alimentos que eu vou comer,
eu preciso descansar horas e eu preciso fazer exercício. Aí você evolui, trabalhar o relacional. Por quê? Eles dizem que a felicidade das pessoas pode ser avaliada pela qualidade dos seus relacionamentos. Imagina você, não se dá com a mãe, não se dá com a vizinha, não se dá com a colega, entendeu? E tem milhares de brigas com o marido. Não é uma pessoa Não, feliz. não é. Isso é porque você está tendo maus relacionamentos com as pessoas em várias áreas da sua vida. Então, aí eu comecei, foi muito curioso, porque eu comecei a estudar o relacionamento entre sogra e nora, porque sempre foi muito polêmico o relacionamento entre sogra e nora. Tem determinadas alimentos que a gente faz, pastéis de trigo, hoje assim, bem esticado, chamam língua da sogra, né? E o teatro, as artes cênicas, você vê os títulos que dizem respeito à sogra ou sogro. Há um filme estrelado por um grande ator de Hollywood, acho que é o Robert De Niro no passado, Um Sogro do Pior. Sogro do Pior, entendeu? Tem outro filme, Uma Sogra de Morrer. Na verdade, esse relacionamento entre e sogros e nora, hoje eu, muitas das vezes também expõe o interior das pessoas, se elas realmente são pessoas felizes ou não. Tanto ali como relacionamentos pai, mãe, filho, irmão, irmã, ou seja, nossos relacionamentos, para que a gente seja feliz, eles precisam ser relacionamentos positivos. Tem que ser positivo. Se não for positivo, você não vai ser uma pessoa feliz. Aí depois tem a terceira área, que é a área, nós falamos da área física, falamos da área relacional, aí vamos falar da área intelectual. O intelecto tem que ser trabalhado. A gente tem que aprender. O ser humano é uma criatura de aprendizagem. Nós chegamos até aqui, a civilização desenvolveu até hoje, porque o ser humano precisou aprender. Aprender, aprender, aprender. Aprender até fugir do leão. Imagina os primatas lá, fugindo do leão, se protegendo. Imagina o nível de recursos de inteligência que o homem que fugia do leão, que muitas vezes era morto, conseguiu desenvolver para depois começar a domesticar o leão. Imagina só, o nível de recursos científicos e habilidades que o homem foi buscar e foi buscar. Então isso precisa de nós aprendermos sempre. E depois tem o lado espiritual, não é? O lado espiritual, mas e o espiritual tem duas áreas que a gente pode falar. Espiritual tem o espiritual no sentido da busca do propósito de vida, da pessoa saber qual é o significado da sua vida, qual é o propósito da sua vida, não é? O seu significado no mundo, né? O Mark Twain dizia que os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa é o dia que nasceu e o dia que descobriu o porquê que nasceu. Então, eu acredito que o nosso crescimento da infância até a vida adulta, essa viagem, essa jogada serve exatamente para nos ajudar a descobrir o nosso propósito. A gente pode descobrir quando passar por um momento muito difícil, a gente pode descobrir quando passar por um momento muito feliz, a gente pode descobrir quando alguém precisar de ajuda, ou quando a gente estiver numa situação que é aparentemente fora do controle e a gente desenvolve um gabarito. Bom, que idealmente trabalha estas áreas da sua vida segundo as agências da felicidade, pode construir felicidade. Pessoal pode, né? E a última área que é a área das emoções, emoções positivas. Da mesma forma que é necessário você construir relacionamentos positivos, tudo depende das emoções positivas. É por isso que aquelas pessoas que são naturalmente tristes, agora nós temos aquele fenômeno da pessoa não te conhecer, você aparecer num lugar e ela olhar para si e dizer assim, não fui com a cara dele. Na verdade, elas não sabiam que esse fenômeno não fui com a cara dele, está apenas a demonstrar que essa pessoa, em alguma área da vida dela, é infeliz, feliz, porque ela tá manifestando um ódio gratuito, do nada, uma inveja gratuita, ó, um ciúme gratuito, porque é na verdade isso, só que ela transfere, né? Ela se ojeta, você está dando outra pessoa ao contrário. Então, trabalhando nessas áreas da nossa vida, a gente consegue se alcançar e construir a felicidade. Necessidades pequenas, onde está-se a dirigir muito a felicidade. Como é que o doutor vê, desde que veio cá, né, para trazer essa ciência aqui, até
Então ainda os desconhecem. Como é que o doutor vê essa construção? Bom, na verdade, nós temos um problema muito sério em Angola, porque a nossa principal crença é que eu posso ser feliz do meu jeito. Isso não é verdade. Não existe o ser feliz do teu jeito. Existe o construir a felicidade da maneira adequada. Porque às vezes, ser feliz do teu jeito requer que você seja uma pessoa invejosa, requer que você seja uma pessoa orgulhosa, requer que há pessoas que são prepotentes, porque isso lhes faz bem. Elas carregam energia negativa. Ela é feliz do jeito dela, mas no conceito da felicidade não é. Está percebendo? Há pessoas que precisam eliminar alguém do caminho, precisam sujar a imagem de alguém, precisam destruir a reputação de alguém para chegar nos cálices. Então, isso aqui é indícios de que essa pessoa é uma pessoa muito triste, muito infeliz, porque ela carrega um conjunto de energias tão negativas que para ela estar bem, alguém tem que ser destruído, alguém tem que perder, entendeu? E também esse processo é o processo da infelicidade. No nosso país, as nossas crenças sobre felicidade estão completamente desajustadas, completamente erradas. As pessoas olham para a felicidade como uma meta. A felicidade não é uma meta, não. Se eu ganhar 5 milhões de dólares, eu serei feliz. Não é verdade isso, porque não é só o lado financeiro. Você precisa trabalhar todas as áreas, né, nessas áreas, para você construir felicidade de fato. Dinheiro é uma das coisas que contribui para construirmos felicidades. E aqui eu vou falar sobre os dois tipos de felicidade, certo? Ok? Na ciência da felicidade, a gente aprende que existe a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. A felicidade hedônica é esse tipo de felicidade baseada no prazer. Onde você precisa que o marido te lembra toda hora que ele te ama, onde você precisa que as tuas amigas te dão um presente de aniversário, onde você precisa que os seus amigos te lembrem de você, aonde você precisa que os negócios dêem certo toda hora para você estar feliz. É uma parte da felicidade. A felicidade hedônica é a felicidade do prazer, entendeu? Eles precisa que algo bom aconteça para se sentir feliz, para ter aquele sentimento positivo, aquela energia. Só que a felicidade hedônica é muito passageira. Ó. E como ele verá, sim, é muito efêmera, e como ele é baseada no prazer, ela pode nos deixar viciados. Imagina uma pessoa viciada no açúcar, tá entendendo? Quando a gente bota um bolo ou uma coisa doce, é muita dopamina, né? Uma explosão de dopamina naquele momento. Mas de repente a gente pode se viciar e pegar diabetes. Ou seja, os próprios cientistas foram descobrindo que o prazer é bom, mas exagerar pode nos matar. Sim, então quer dizer que até a felicidade também tem que ser dos eu nem sei que já E a felicidade pode ser tóxica. Ela tem níveis, tem uma felicidade positiva, tem uma felicidade tóxica. Há pessoas que têm essa felicidade tóxica, que são tão felizes que se desprotegem, são tão felizes que se expõem, são tão felizes que dá dinheiro a todo mundo, entendeu? São tão felizes que não pensam no futuro. E aí quando o futuro chega, como ele não preparou, ele passa mal. mostra ali um excesso de atenção plena, né? Porque Com certeza, a gente precisa cuidar da felicidade. A nossa felicidade depende muito do nosso cuidado. Uma parte somos felizes porque acontece coisa boa, só que nós sabemos que a vida não é assim. Ela não nos reserva sempre momentos bons. Ela não nos reserva sempre momentos felizes, não é? Mesmo no amor, a pessoa que a gente ama, marido, mulher, filho, às vezes, em algum momento, a gente sente ingratidão, em algum momento a gente sente raiva, né? Dizia um dos meus mentores que depois do sentimento de amor, a emoção mais conhecida no relacionamento amoroso é a raiva. A raiva vem logo a seguir o amor. Ele diz assim: você ama, está apaixonado, te ama de verdade, eu amo. Se me bate para os dias de raiva. Porque o amor é bom, mas também dá raiva. também dá raiva. Agora, o segundo tipo de felicidade é a felicidade eudaimônica. Essa felicidade eudaimônica é a felicidade que brota do nosso interior. A gente não precisa que aconteça algo, não precisa esperar receber um elogio, não. É uma felicidade que nos faz construir a nossa própria autoestima. E é aí onde nós angolanos temos muitos problemas. Porque a Angola é o único país que eu ouvi dizer que beber para esquecer.
Porque é só um bebê para esquecer. Você tá, estão aqui, estão a confessar que carregam traumas interiores, feridas interiores, tá entendendo? Eles querem resolver algo. Então eles vão buscar. Eu fiz um estudo, é verdade. Grande parte dos nossos jovens, em idade jovens mesmo, dos 17 anos para aí os 40, quando se torna viciado na bebedeira em Angola, eles não vão só pela influência. Não. A bebedeira em Angola é um refúgio das dores, das tristezas. Não somente em Angola, nos países ocidentais também. Só que as condições humanas são diferentes, então eles têm outras coisas, eles podem se reinventar, eles têm outras possibilidades. Aqui é um pouco mais complicado. Então a felicidade eudaimônica, ela brota do meu interior. Quando eu descubro quem eu sou, quando eu valorizo quem eu sou, quando eu construo a minha autoestima, eu preciso me motivar, eu preciso me encorajar, eu preciso valorizar a minha existência, entendeu? E eu preciso descobrir o meu propósito de vida. Quando isso acontece, algo em nós se fortalece. Porque a gente vai começar a desenvolver o quê? A gente vai começar a desenvolver uma resiliência profunda, sabe? A gente não precisa esperar que algo dê certo. Se dá errado alguma coisa, a gente pega como lição e vai para frente. Se algo não aconteceu ainda, é porque a gente precisa aprender mais ou desenvolver uma técnica diferente. Por exemplo, o cientista que descobriu a penicilina, ele sabia investigar outra coisa. E acidentalmente, ele descobriu uma penicilina. Olha só como era uma pessoa feliz. Ele nem chegou no seu descobrimento e disse: peraí, esse negócio que eu fiz aqui parece que dá para algo. Uma deixou experimentar nos doentes. Quando foi ver, ó, a amoxicilina. E nós temos pessoas que já descobriram coisas boas, mas estão sempre reclamando da vida, reclamando do governo. Quando não tem ninguém para reclamar, reclama do professor. Quando não reclama do patrão. Quando não tiver ninguém, ele reclama dele próprio. Quando não tiver ninguém, tem que arranjar um culpado. Por isso é que hoje nós temos muitas traições na vida amorosa, muitas traições entre amigos e inveja mútua. Por quê? As nossas crenças são de felicidade. Nós vivemos num país completamente imediatista. Quase tudo que se faz em Angola é para resolver problemas imediatos. Quase não há projeto no futuro, sempre na urgência. Não, é sempre na urgência, e na urgência gastamos mais, na urgência. Quando o outro vê o nosso desespero, nos cobra mais caro. Na urgência, a gente está se vendendo. Paciência. E o que acontece? Em vez de termos um projeto de país, um projeto de povo, de nação, não é? Vou falar com, dizer uns tio Neto. Eu não sou político, mas o que essa vibe que ele falou, acho que é muito boa, não é? Um só povo, uma só nação, né? Eu acho que se entendermos isso, nós vamos fazer um projeto de país. Os americanos, esse é um projeto de país que veio já desde as suas independências nos anos 1800. Eles têm um projeto de país. Qual é o projeto de país? A América liderar o mundo. Certo? Então não depende de governos que passam, não depende de presidentes que passam, mas depende de quê? De políticas, de organizações, de estratégia. Os chineses estão fazendo isso nos últimos 20 anos. Eles querem liderar o mundo. Então eles mudaram suas escolas, melhoraram isso. Hoje os engenheiros chineses reprovam engenheiros ocidentais que dizem: olha, esse mano não vamos conseguir colocar uma ponte. O chinês vai lá e coloca uma ponte de mais de 780 quilômetros sem colocar pilares embaixo na água. Gente, que isso? Então nós precisamos ter projetos para o nosso próprio crescimento. Então, a felicidade eudaimônica é isso. É de dentro para fora. E o que acontece no nosso país? Nós temos muitas pessoas inseguras. Por que o número de invejosos aumenta todos os dias? Insegurança. Insegurança, sim. Por quê? Por que o número de pessoas que se perseguem no serviço em Angola, trabalhar em Angola, na empresa pública ou privada, não é só trabalhar. Também é ir todos os dias para um centro de concorrência desleal, certo? De guerras, a porra sim, até guerras espirituais passam. Pessoas que consultam outras coisas. Você percebe? Mas por que isso acontece? Que as pessoas não aprenderam a ser felizes. Elas aprenderam a se controlar. Fulano pode me passar. Eu não posso perder. Elas já vão, já vão com uma armadura. Nós temos uma geração de pessoas, das pessoas mais inseguras no mundo, aqui no nosso país. Por quê? Porque somos um país com muitas assimetrias, muitos problemas. Então, todo mundo quer se ingrar ao mesmo tempo. Todo mundo quer se dar bem ao mesmo tempo. Imagina os recursos que cada um vai buscar.
entendeu? Essa é a questão. E isso demonstra o quão infelizes nós somos. Não, porque a felicidade não começa em controlar o outro, em destruir o outro, em acabar com outra. A felicidade começa de dentro de mim para fora. Eu preciso começar a me construir. As pessoas estão por dentro, estão completamente destruídas. É verdade. Então, nós precisamos trazer para as pessoas a ideia de que elas podem construir felicidade. Há uma resistência, eles não entendem, não sabem o que é terapia do bem-estar, terapia de felicidade. A Casa foi pioneira quando tirou o aconselhamento matrimonial das igrejas de dentro para fora, é a sociedade. Fomos pioneiros quando trouxemos em 2014 a terapia de casal e família. E fomos pioneiros em 2022, quando trouxemos a ciência da festa. Estamos sempre um passo, falando nessa frente, ajudando, procurando ajudar as pessoas, procurando ajudar os nossos irmãos angolanos, não é? Há muita gente ainda que demonstra a sua ignorância quanto é, mas nós já temos várias pessoas, temos mentorados, temos clientes que vão buscar essa terapia da felicidade. Casais estão conseguindo mudar o seu jeito de ser, estão reconstruindo suas vidas. Pessoas que tiveram experiências muito ruins com o serviço, com o trabalho, experiência traumática no serviço, ou estão reconstruindo a sua felicidade, porque nós temos uma área nessa felicidade que trata da felicidade no trabalho. É uma área que nós usamos para consultoria no corporativo. Certo. Nesta área da felicidade do trabalho, o que fazemos? Fazemos auditoria do capital humano, né? Fazemos análise do crime organizacional, fazemos o quê? Nós fazemos vários testes. Chegamos a uma empresa e fazemos vários testes para informar aos líderes como editar a empresa do ponto de vista psicoemocional. Há o teste de felicidade, há o teste de motivação, há o teste de estresse, há a avaliação psicológica, há o teste de regulação emocional. Tudo para você entender com que tipo de pessoa você está trabalhando. Porque se você está trabalhando com pessoas muito infelizes, na hora da verdade, quando tudo começar a dar certo, em vez de desbar com inveja, Certo. é teu funcionário, mas... Mas fica com. exato. E como é que podemos treinar o cérebro para estes momentos de crise e ainda achar, de certa forma, algo de bom Ok. no momento? O nosso cérebro, ele demonstra uma capacidade, a melhor coisa que temos é o nosso cérebro, não é? O nosso cérebro tem uma capacidade, nós chamamos de, você fala muito em plasticidade do cérebro, neuroplasticidade. Então, o que acontece? Vamos trazer isso para que a maior parte das pessoas percebam. O nosso cérebro ele tem uma capacidade de se adaptar a qualquer situação. O maior presente que Deus nos deu é o cérebro. Não é só para pensar. Ele também pode se desenvolver a ponto de se tornar a nossa maior fonte de inspiração e força para enfrentar os desafios. Por quê? Você já ouviu falar do ditado mente sã em corporação? Porque tudo que começa nos processos mentais acaba se refletendo no físico, no psicomotor. Você entendeu? No físico. Ou seja, se você se preparar psicologicamente para um desafio, o seu corpo responde melhor. Se você se preparar psicologicamente para um problema de saúde, você vai passar por aquela situação melhor. Eu vi isso ao vivo e a cores. Em 2021, minha esposa contraiu câncer na fase 5, faltava uma para ser terminal. Imagina, câncer de mama. Mas eu fiz um trabalho psicológico com ela, um trabalho de preparo espiritual. No começo foi difícil. Zé conseguiu fazer 2 anos de quimioterapia, radioterapia, mas com uma força incrível, uma força incrível. Por isso é que os doentes que se saram com mais celeridade, superam a enfermidade, são aqueles que, além da parte da farmacologia, né, os fármacos que são injetados no corpo, recebem um apoio psicológico muito profundo. Familiar, muito sobretudo. grande. A família é uma grande rede de apoio, mas os próprios hospitais hoje têm psicólogos, as próprias enfermeiras e médicos são treinados para prestarem um trabalho mais humanizado. Com acolhimento. Você acredita, por exemplo, o meu filho ele teve à beira da morte
ali no estado de São Paulo, em um dos maiores hospitais de São Paulo, né, que é o Hospital das Clínicas. Ele esteve lá com anemia falciforme no nível mais hard que você pode imaginar. Um menino internado fazendo transfusão de sangue. Sangue, sim. Depois de 2 dias, ele aí fraquinho, comendo e tal. Sabe o que aconteceu? Trouxeram palhaços pro hospital. Ele ficou... O menino ganhou energia. Trouxeram palhaços. Começaram a conversar com ele. Eles têm todo um jeito. Começaram a cantar. De repente, o menino estava 3 dias sem levantar. Ele levantou, brincou um pouquinho com os palhaços. Por quê? Foi trazido um elemento que despertou o psicológico dele. A vida ainda é boa, ainda tem diversão, você está entendendo? Então, o nosso corpo só não responde positivamente a muitas coisas por causa da falta do nosso preparo psicológico. E o preparo psicológico na ciência da felicidade começa por você primeiro se conhecer a si próprio. Tem que conhecer as suas emoções. Tem que conhecer as suas emoções, tem que conhecer o seu como podemos dizer, o seu perfil de comportamento. Yeah. Você precisa se conhecer. A gente conduz a pessoa para esse campo, onde ela faz uma viagem de autoconhecimento. Ela vai se conhecendo e depois vai aprendendo métodos de autocuidado. Você aprende como tirar um tempo para você. Porque as pessoas aqui não desligam o interruptor. Nós estamos sempre no automático, né? Nós estamos, o interruptor da vida aqui em Angola está sempre ligado. Ninguém desliga. Está conversando. Quando está conversando, está no telefone. Quando está no telefone, está trabalhando. Nada, você faz com atenção plena. Nada. Então, a gente desliga um pouco esse interruptor da vida e tira esses momentos de atenção plena. Um momento que você pode praticar a respiração consciente. Um momento que você pode praticar a meditação. Para quem é religioso, faz oração. Né? Meditação. Um momento que você pode praticar aquele silêncio meditativo em que você fica em silêncio. É o momento que o teu cérebro começa a se regenerar. Porque quando ele está sempre... Entendeu? Nós estamos no automático, chega um momento que estamos a fazer. Sim, chega um momento que estamos a fazer as coisas à toa, anarquicamente. Quem nota são os outros. E nós estamos a pensar que estamos no maior nível da nossa sabedoria. Estamos no automático. Você entendeu? Fazer a mesma coisa. Então ele aprende a tirar esse tempo, ele aprende algumas práticas, não é? De retiro, ele aprende também algumas técnicas de autocuidado, praticar o sono restaurador, né? Aquele sono que a gente tem, porque chegou 22, chegou 23, só foi dormir as 2, não. Mas a tirar mesmo cestas selecionadas. Assim, de forma intencional mesmo. De forma intencional. Nós temos uma pessoa que aprendeu muito isso, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o que é hoje? O fator dele mais forte é o fator psicológico. E a disciplina. Sim, ele tem um psicológico muito forte. Ele vai bater um pênalti, ele vai bater uma falta. Uma vez filmaram ele ia fazer confissão positiva, que é um dos argumentos que a gente ensina para as pessoas. Construir a felicidade. É que as pessoas estão tão carentes, são tão infelizes, porque elas esperam ouvir sempre o elogio dos outros, o encorajamento dos outros. Certo. Mas quando você vai na terapia da felicidade, você é instruído a fazer confissões positivas para você mesmo. Motivação intrínseca. Né? Isso. O Cristiano Ronaldo estava na frente do pênalti e ele dizia assim, você bate bem, bate e vai marcar o gol. O cara interpretou, fez leitura labial. E ele falar para ele próprio. Quem de nós levanta de manhã e a dizer para ele próprio, olha, eu sou próspero, eu sou abençoado, vai dar certo comigo, eu tenho valor, eu tenho autoestima. Quem de manhã levanta a dizer isso para ele? A gente espera dos outros. Esperamos. E o coitado que também botou uma disposta. Você entendeu? Às vezes é um marido, um amigo, você nem fala nada, mete a minha melhor roupa, ele também às vezes está passando uns problemas, então vamos todos acabando ser infelizes porque esperamos. A dependência da validação externa. Sim, você nota que as pessoas são muito infelizes. Por causa da sua dependência emocional também. Certo. Elas não aprenderam tem algo que a gente chama de liderança pessoal. Você nota a infelicidade das pessoas. Tem pessoas que só tem amigo que ele arranja problema. Mas ele tem uma capacidade de atrair amigos amigo do submundo. Entendeu? Amigas que só se envolvem com coisas perigosas. É verdade.
Não é? Nós quando Isso é crescemos. energia, tudo é energia. Então, Então tem que estar emitindo. Então, nós quando Certo. crescemos, nossas mães sempre diziam, não anda com fulano só dá problema. Certo. Fulano só atrai. E é verdade. Desobedeciam. Todos os amigos que ficavam com fulano acabavam se envolvendo em alguma coisa. Então as pessoas não estão infelizes que elas próprias não praticam a liderança pessoal. Há Certo. coisas que a gente não se dê, nós é que não nos permitimos. Sim. Você até pode, mas eu não me permito. Não tem. Porque se eu entrar e vou ser confundido. Entendeu? Porque é um tipo de pessoa, tudo bem, é bom, mas é um tipo de pessoa que fala demais. Fala Se eu aparecer com ele na fotografia do Facebook, vou ser confundido. É certo. verdade. Certo, porque É. até nós somos, diz-me com quem anda, eu direi quem és. E É. acaba influenciando, sim. Doutor, quais são os padrões familiares que bloqueiam a felicidade ou o crescimento emocional? Olha, na verdade, todos nós viemos de um sistema familiar, Certo. certo? E na terapia de casal, ainda bem que você falou, porque essa questão vai nos levar muito dentro da terapia de casal Certo. e família, Certo. terapia familiar. É sim. Nós temos uma abordagem técnica que é a terapia sistêmica. E na terapia sistêmica, a gente não olha para o indivíduo como ele só, não. Nós olhamos para a pessoa como parte de um sistema, ou seja, ele está aqui, mas ele vem de um sistema. Pai, mãe, irmãos, tios, Certo. avós, bisavós, trisavós, quatrisavós, e tetravós e por aí fora. Não é verdade? Então, há problemas espirituais, emocionais, intelectuais e biológicos e comportamentais que essa pessoa carrega hoje, mas que já vem do seu sistema. Ele herda no seu patrimônio genético. Nós não herdamos só a aparência, nós herdamos também hábitos e costumes. Então o doutor está a entrar para a epigenética. Com certeza. Sim, sim. Do trauma geracional, e a Bíblia fala de maldições, não sei se podemos também incluir. Isso, né? Os religiosos chamam maldição familiar. Certo. Na terapia sistêmica, os termos são outros, né? Mas na verdade são a mesma coisa, tratados com técnicas diferentes. Na religião, tratando daquela forma, com a palavra de Deus, Certo. oração, jejum, para a pessoa ser liberta. Certo. E na psicologia, na ciência de saúde mental, a terapia sistêmica ajuda a resolver, não é? Por quê? Porque o indivíduo ele é transportado a olhar para o seu sistema familiar como nunca olhou. Por exemplo, nós ajudamos uma moça, é um grupo de 7 irmãs. Imagina, 7 irmãs. Certo, irmãs. As 7 irmãs, as 6, os maridos foram embora. Foram embora, os maridos foram embora. E ela era a 7ª, e o marido dela também já estava decidindo ir embora. Então ela correu até o nosso consultório, isso foi lá no Brasil, e me perguntando, doutor, o que se passa comigo? Aliás, o que se passa Com a conosco? minha família. Os maridos vão embora, né? Religiosamente, você poderia dizer que também tem maldição familiar, mas na terapia sistêmica, então a gente conduziu ela para uma atenção plena, observar o seu sistema familiar, mas de forma independente, como se ela não fosse ela, como se ela fosse uma pessoa fora daquele Fora sistema. daquela caixa. Certo. Então ela começou a observar, mostramos os padrões. Como é que é a sua irmã mais velha, que o marido foi embora? É assim, assim, assim. Como é que é a sua irmã segunda? É assim, assim. A terceira, é assim, assim. A quarta, a quinta. Resumindo e concluindo, todas as mulheres eram arrogantes, autoritárias. Todas elas tinham um comportamento masculino. Sequestrava a masculinidade do homem. O homem não, é uma coisa que irrita a mente do homem é ter a sensação de que está casado com outro homem dentro de casa. Porque a mulher está se comportando de uma forma que parece que ela é mais masculina que ele. Mas, doutor, agora também estamos a chegar a uma pergunta um tanto quanto polêmica ou pertinente. Ou será que os homens estão a deixar de certa forma desempenhar o seu papel? Vamos chegar ali. Há mulheres que são naturalmente arrogantes e autoritárias, porque vieram do sistema. Dominante, No caso dessa moça, sim, elas são dominantes, mas nesse aspecto exagerados. Certo. Mas por quê? Porque a mãe delas criou elas sozinha. Entendeu? O pai fugiu a mãe, Certo. e a mãe, o parto era menor. Certo. Então a mãe teve que desenvolver um caráter de enfrentamento Certo. à realidade crua e nua, não é? Não obstante ainda, fizemos uma
uma análise psicanalítica, né? Fizemos uma análise da mãe naquele tempo, Certo. dentro do sistema, Certo. com a deixa do marido, o abandono do marido. A mãe desenvolveu o transtorno de irritabilidade, o transtorno limítrofe, com crises de ansiedade, porque era tudo que dava nas moças, entendeu? Sem querer, a maneira como a mãe foi educando as filhas, não obstante ter lhe passado os princípios e valores, acabou também transmitindo essa inspiração para as autoritária. Para as filhas. É aquela parte que a gente não ensina, mas o filho observa. Certo. Eles até aprendem bem. Aprendem porque eles estão ali dentro de casa e há aquela teoria que o Sigmund Freud fala, do condicionamento do cérebro. Certo. A pessoa está ali a ver o comportamento do pai e da mãe, então ele Tende a vai repetir. tendo essa tendência de ser condicionado a repetir. Certo. E fica, parece algo escondido, mas quando ele entrar numa casa e exercer o papel de mãe ou de pai, Vai repetir o padrão. vai ser automático, vai ter esse padrão. Então, existem hábitos e costumes no seio familiar que bloqueiam, não é? Bloqueiam a pessoas que vieram com hábitos e costumes bizarros, que não facilitam o relacionamento familiar, não é? E há pessoas que vieram lesionadas, vamos falar do ponto de vista emocional, vieram lesionadas mesmo. Por quê? O pai ou a mãe sempre fazia uma profecia negativa. Você é muito preguiçoso, vai ver, vão te roubar a mulher. Dessa forma você não vai manter, entendeu? Sim. De repente, vai chegar um momento na vida daquele moço que ele vai ter problemas ou com a escola, ou com o trabalho, ou com a família. São os momentos fundamentais da vida da pessoa. Ou com os estudos, ou com o trabalho, ou com o relacionamento da pessoa mais chegada, marido e mulher. Por quê? Porque cada palavra negativa que falavam para os nossos filhos, o cérebro cria algo que a gente chama de registro de memória. E esses registros de memória, quando são muito negativos, é como se fosse eu colocar, imagina um saco, uma sacola de 50 quilogramas de pedras sobre a tua cabeça, quase que esmaga. Então, imagina agora um menino ouvindo isso, uma moça, a vida inteira, desde a infância até a adolescência, passou a puberdade sempre ouvindo. Até ter a independência financeira e sair dos pais. Então o que vai acontecer? Por isso é que nós temos pessoas hoje que dirigem empresas que depois de um tempo caem. A empresa tem fases, ora cai, ora sobe, ora cai, ora sobe. Há empresas que estão refém do padrão de vida emocional do líder. Sim, porque isso afeta a pessoa. Sim, afeta. Pode desbloquear. Vamos desbloquear. Por quê? A nossa família, ela é o padrão do nosso funcionamento psicoemocional. Certo. A nossa empresa, ela é o padrão do nosso funcionamento psicoemocional, entendeu? Certo. Nossos sonhos e projetos, se você é uma pessoa sem consistência, seus projetos também vão ser assim, sem consistência. Você tem um potencial grande, mas como você não tem consistência, ou seja, não vai com tudo, não se afinca mesmo, então você não vai crescer com os outros, entendeu? Então as pessoas vêm assim, com registros de memórias sobrecarregados, que se tornam em dores emocionais, criam lesão mesmo. Cada profecia negativa, cada palavra errada, é como se fosse lançar uma faca e abrir uma ferida em você. Imagina aquilo emocionalmente. Aquela pessoa cresceu naquele lar, tem princípios e valores, mas está destruído. Está destruído, certo. Quando tiver problemas com o marido ou com a esposa, sabe o que vai acontecer? A mente dele vai buscar reconhecer aquela informação e vai ser um gatilho para voltar. É por isso que há homens que fogem de casa. Na verdade, eles não estão fugindo da mulher, estão fugindo da mãe. Porque a mulher ativou gatilhos nele que a mãe implantou quando era muito jovem. Muita informação. Doutor, como é que tem alguns homens que, de certa forma, acabam ficando com mulheres que se assemelham exatamente com a mãe? É isso. Também tem que ver. Nada, assim, existe uma terapia de imago. Imago, né? Ou imago, né? Na verdade são várias, né? Dentro da terapia de casal, nós temos a terapia, a mais conhecida, a terapia cognitivo comportamental de casal, terapia integrativa de casal, terapia de casal focada nas emoções, né? Temos essa terapia sistêmica, que eu acabei de falar, terapia psicanalítica, não é? E temos essa terapia de imago. Essa teoria conseguiu comprovar
que nós temos processos conscientes e inconscientes que nos levam a atrair uma pessoa como parceiro sexual, marido, mulher, que se assemelha a atitudes e comportamentos, ou até mesmo com a casos mais profundos, uma aparência física dos nossos progenitores, né? Nossos pais, ou então nossos tutores, pessoas que quem foi criada pelo avô, pelo tio. E ela conseguiu assentar sua base em que fundamento? Por quê? Isso acontece, é tão profundo, que isso acontece de forma consciente ou inconsciente. Ou seja, o indivíduo, sabendo ou não sabendo, é esse padrão de pessoa que ele vai atrair. Por quê? Porque ele cresceu num ambiente em que a energia daquelas pessoas com aquele comportamento está conectada com a pessoa que ela conhece. Ela não dá conta. A maior parte das vezes nós não nos apercebemos. Aquilo é quase que inconsciente. Inconsciente, sim. Por isso é que disse, há processos conscientes a quem vai, porque não. E há processos inconscientes. Eu já tive relatos no consultório de uma moça que disse, olha, sabe por que eu me apaixonei por esse moço? Ele é deficiente, ele anda assim. Mas apaixonei por ele por quê? Quando ele me contou a história dele, exatamente a história do meu pai, o meu pai também teve uma deficiência assim como ele. Ou seja, aquilo foi um fator. Ela amava tanto o pai e tal, aquilo ativou aquele gatilho e ela se apaixonou por aquele homem. Mas não chega a ser distorcido, doutor? Como? Não chega a ser distorcido ou quase doentio? Distorcido? Não é. É saudável até certo ponto? Não, na verdade, não é que esse processo seja saudável ou doentio. Certo. Doentios são os comportamentos que as pessoas vão ter depois. Ok? Certo. Mas se você quiser me perguntar que há perfis de comportamento que se atraem, sim, há pessoas que até se tornaram parceiros de crime. Entendeu? Porque o camarada tem uma mente criminosa e a moça que ele conheceu também é uma moça com processos mentais psicopáticos. Então chegamos àquela que só atrai aquilo que temos dentro de nós. Certo. Isso acontece, pode acontecer. Certo. Entendeu? Pode acontecer. Então por isso que eu disse que o ser doentio ou distorcido ou improducente é o comportamento que eles vão manifestar. Depois. Entendeu? Depois, Na verdade, os cientistas chegaram à conclusão que todos os erros cometidos numa casa, se não forem corrigidos, podem ficar naquela família até 200 anos. Oi. Quer dizer, o estrago que um rabugento, um descontrolado, um autoritário cria naquela família, o estrago que ele vai criar é 200 anos depois da existência dele. Atenção, esta parte é super importante. Porque ele vai inspirar um filho assim, que vai também ter outro filho assim, aquilo vai ser uma cadeia. Sim, primeiro tem a dimensão comportamental, porque é um comportamento aprendido. Há quem aprendeu mesmo a odiar, a herdar ódio, há quem herdou ódio. Doutor, isso é uma família com uma comunicação disfuncional e violenta. Violenta, sim. Aprendeu mesmo a odiar. Nada é resolvido com tranquilidade, com pacifismo naquele lugar. A primeira geração aprende o comportamento do genitor, né? do líder, do influenciador. Certo. A segunda geração já começa a receber na genética. Porque uma coisa que é comportamental depois entra pode se tornar genético. Sim. Por quê? Porque o filho já aprendeu. Então, aquela energia ele carrega no seu patrimônio genético. Então, é normal que amanhã ele tenha indivíduos, nasça filhos, com a tendência a se comportar daquela forma. Por isso é que você nota, o senso comum tem muita verdade escondida. No senso comum nós dizemos que filho de peixe é peixe. Peixinho mas nós... transportando para aquilo que estamos aqui a dizer, faz todo sentido. Não, faz todo sentido, porque o senso comum fala esse adágio, esse provérbio, mas do ponto de vista superficial. Certo. Entendeu? Mas na verdade ele tem uma verdade científica lá, embasada. Certo. Por quê? Porque depois nós não herdamos só aparência física, nós herdamos comportamentos também. Certo. Eu vou dizer algo que aconteceu comigo. Meu segundo filho, o Valtinho, quando estava com 5 anos, por alguma razão, nós não tínhamos hábito de comer salgado. Hoje, quando você trouxe salgado, eu me lembrei. Nós não tínhamos hábito de comer salgado. Por alguma razão, a minha irmã mais velha promoveu uma festa em casa. E a coisa que eu mais gostava é salgado na minha vida. Salgado, eu louco por salgado. Rissóis. Uau! Louco.
Minha esposa fazia sempre, mas por alguma razão, até os 5 anos, meu filho nunca tinha consumido. Por alguma, sei lá. O que acontece? Quando vamos para a festa, ele vai para a mesa, ele nota aquele aranhada lá. Minha irmã é cheia de dotes de pastelaria, então a família é grande, você já abastece. Até a mesa tem que ir até a próxima geração, Certo. né? Ele chega na mesa com tanta comida boa, ele passa a noite toda a comer salgados. Salgado. Era a primeira vez. E foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. A minha esposa passou ontem e me pergunta assim, mas nós nunca temos salgado para ele. Ele não sabe, nós nunca temos salgado É para ele. genético. Como que ele se apaixona com essa intensidade Cidade toda. pelo risol de camarão? Não é possível. Tudo bem, o risol de Que camarão seja é mesmo bom. favorito do pai também. Mas eu era fanático assim do risol de camarão. Eu era fanático a esse ponto. Não é? Então, começamos a observar que a genética é muito poderosa. Você, por isso é que se herda problemas físicos, espirituais Iguais também. e sociais. Certo. Até sociais. Entende? A genética ela tem ramificações em todas as Todas extremidades áreas da vida. da vida do ser humano. Eita, meu Entendeu? Deus. Então imagina agora, né? A pessoa vem com lesões, vem com feridas emocionais. Então você vai ter adultos inseguros, Inseguros. entendeu? Pronto, Você a vai ter insegurança acabam Sim. cometendo atrocidades. homens que dependem, é bom ter uma combina com a esposa, mas há homens que não têm iniciativa própria, aí está o problema. É bom manter um relacionamento onde todos chegam na combina para gerir o relacionamento. Certo. Mas agora há homens que não têm isso, há homens que o problema deles é que eles não têm iniciativa. Eles dependem da aprovação da Mas mulher. o homem não é alfa, doutor. Não tinha que ver. O homem isso é o que é, assim, o primitivo. Primitivo, certo. Isso é o primitivo. Certo. Talvez devemos Alfa fazer. e líder. Entendeu? É isso. Mas a educação, dependendo da família onde você vem, você pode vir de uma família ser um homem com muita dependência emocional. Dependência emocional. Principalmente esses que erraram muito, que a mãe sempre fazia profecias negativas. Exato. O cérebro está condicionado. Exatamente. Fica No começo da relação, ele pergunta tudo na mulher. Tudo na mulher. A mulher acha o máximo. Uau, não, Mas não depois faz nada. começa a sentir Depois o se peso. faz para aplicar Sim. coisas que ele precisa ter iniciativa Sim. como homem. Sim. E ela vai sofrer aí, entendeu? Certo. Então, muitas vezes eles vêm para a terapia, a gente faz terapia, né? Cada problema nos indica qual a abordagem terapêutica melhor. Ah, melhor, sim. Aqueles maridos ou esposas aqui, o problema deles é que eles pensam muita coisa errada, então os seus pensamentos lideram as suas atitudes, né? E a gente faz uma terapia psicanalítica, né? Começa ali os processos conscientes e inconscientes, vai para ali. E aquelas situações que o problema é de comportamento. Ele não aprendeu a ser. Houve um casal de quase 57 anos Convivência. e que a senhora estava deixando o marido e estava namorando com um rapaz de 24 anos. Oh, Jesus. Sabe qual é a desculpa esfarrapada que ela foi buscar? Para você, esfarrapada. Sim. Mas para nós especialistas, foi o checkmate que contou toda a história deles. Certo. Ela disse assim, ó, eu não traí meu marido, eu estou deixando ele. Não foi uma traição de voltar para cá, não, eu estou deixando ele. Mas por quê? Em 30 anos de casado, nunca fui tratada como princesa. Oh. Ele nunca abriu a porta do carro para eu sair, nunca abriu a porta do carro para eu entrar, nunca abriu a porta da casa para eu não sabia o que é isso. E esse rapaz de 24 anos está me fazendo descobrir aos 57 anos coisas sobre mim mesma, sobre mulher, que eu não sabia. Que a mulher pode ser tratada assim. Imagina. Eita. Imagina. Né? E eu costumo dizer para os namorados, algumas coisas não é feitiço, é cuidado. É cuidado, é afeto, é atenção, Entendeu? Ela espera a primeira vez da minha vida. é linguagem de amor. Estou Precisamos sendo conhecer- tratada como mulher. Precisamos conhecer a linguagem de amor das mulheres, sobretudo dos homens É. também, para agir em conformidade. E aí- Senão, E aí eu percebi que foram 30 anos de muito desgaste, emocional, muito né? sofrimento. Não adiantava, não adiantava. Então não Ela, adiantava restaurar. Né? na verdade, a terapia de casal, ela não tem como primeiro objetivo Restauração? restauração. Não. O primeiro, ela está ali para ajudar o casal, mas o primeiro objetivo
não é a restauração. O primeiro objetivo é velar pela saúde mental do paciente. Individual. Sim, nesse saúde caso. mental dos dois. Certo. Eles estão passando um processo difícil, um processo complicado, então a gente já vai cuidar da saúde mental deles, com foco no quê? Nos problemas do relacionamento. Então, depois, em segundo lugar, terceiro e quarto, é que tem como objetivo, através do acompanhamento terapêutico, ajudá-los na jornada de restauração, transformação, trabalhar a comunicação e, se possível, a reunificação do casal. Porque a terapia de casal, muitas vezes, não une o casal. Antes, pelo contrário, ajuda a pessoa a analisar muito bem se o relacionamento ainda dá certo. Ainda dá certo ou não. Entendeu? É uma reflexão profunda. Sim, porque o primeiro objetivo não é... Se a pessoa não quer mais, você não faz nada. Sim. Se o doente está no nível da UTI, por exemplo, está em coma, o doutor diz o quê? Só dependemos de Deus e dele responder ao tratamento. E há casamentos que já estão na UTI, a pessoa está em coma há mais de 10 anos, Estão mais hibernados. de 15 anos. Sim, é só uma hibernação. Sabe aquele processo de hibernação do computador? Sim. Está ali, mas você toca, está vivo, mas está Tá ali. sim, mas está mais para baixo do que para Sim, para cima. entendeu? Então, por isso, há casais, e graças a Deus, 60% dos casamentos, com tendência de mais, vamos falar de 70% dos casamentos que chegam ao consultório da For Casa são restaurados. 60% a 70%. Mas, porém, reticências, há alguns casamentos que já chegam num estágio de desgaste. Aquilo nem com desfibrilador, né? Como é que é? Nem, Eu falo nem assim, com choques. Eu falo Não assim, precisa. não, às vezes nem Deus consegue restaurar aqueles casamentos, porque até Deus para restaurar precisa que os dois deem lugar, abram o coração. Certo. Mas há relacionamentos que foram tão tóxicos que destruíram a pessoa. Ficar naquele casamento É morrer. é morrer. Vivendo. E a pessoa está saindo daquela relação para sobreviver. Certo. Perdeu os sonhos, perdeu tempo. Foi um casamento subserviente. Há casamentos que destroem literalmente a sua vida. Mas não devia ser o contrário, doutor. Vocês não tinham que casar para Construírem a construir felicidade. Porque Por que acontece assim? eu cheguei a uma conclusão de que a maior parte das mulheres estão doentes no foro psicoemocional. A doença é dentro do casamento. Sim, mas Com quem eu falo, né? Não falei com homens, mas eu falo muito com as mulheres. E os relatos que elas trazem chegam à conclusão de que muitas adoecem dentro mesmo dos relacionamentos. posso falar uma verdade chocante? Sim. Posso falar uma verdade Vamos chocante? bloquear mais aqui o código. Olha, gente, vou falar uma verdade para o nosso país. O nosso país é um país que, do ponto de vista psicoemocional, é um país composto e cheio de pessoas feridas. Nós somos um povo bravo, Certo. guerreiro, Resiliente até. resiliente. Mas o problema está ali. O problema é que, você analisa o contexto. Nós tivemos 500 anos de escravidão. Antes disso, nós éramos felizes aqui da África, do jeito africano, a felicidade segundo nós, não é? Mas depois vieram 500 anos de escravidão, Certo. aonde aprendemos a vender a família, Certo. a vender os sobrinhos. Passou essa fase. Veio, né? Depois o colonialismo assim exacerbado, né? Veio a fase das guerras de libertação, certo? Certo. O colônia foi embora. O que fizemos depois? Lutamos entre nós. Ou seja, mesmo depois das guerras, só não nos matamos com as balas, mas as palavras, as invejas, as perseguições, guerra de gerações existe. O nosso país é um país em que há uma juventude que quer singrar, quer dar pelo país, quer crescer. Porém, há uma geração mais experiente, mais madura, que não quer passar os códigos. Certo. Entendeu? Descobrir por nós. É guerra de gerações. Então, nessa tentativa de desculpa, como é inevitável que os mais jovens, de qualquer forma, vão chegar lá. Vamos romper. Sim. Então há uma guerra de geração, porque você quer romper e o outro quer te fechar a porta. Certo. Ou seja, o nosso país, do ponto de vista psicoemocional e psicoespiritual, é um país
de pessoas feridas mesmo. Com muitos traumas. Muitos traumas, principalmente porque o nosso contexto foi sempre de guerra, 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 escravidão, 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 depois guerra, 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 ou seja, nós sempre estivemos condicionados à superioridade do outro, Subserviência, né? entendeu? Então a mentalidade da pessoa, depois de muitos anos de inferioridade, você já não precisa mais nem de colono, nem do contador para te escravizar. É A automático. tua mente já está Já condicionada. está formatada. Entendeu? Para... E isso veio no nosso patrimônio genético. Ou seja, nós ainda, essa tendência de querermos fazer tudo imediatista, veio de onde? De queremos resolver o problema, veio de onde? Da necessidade de suprir. Você entendeu? Certo. Entendeu? Então o que acontece? O Brasil é o 5º país mais ansioso do mundo. E nós, doutor? Yeah. Queres que eu te diga? Não é um dado oficial, mas nós nunca Com base na paramos. experiência do doutor, Nós devemos ser terceiro ou segundo. oh, Jesus. Porque nós nunca estudamos a nossa realidade. Sim. Nós tapamos o sol com a Com a peneira. peneira. Não- Bebemos para esquecer. Você está percebendo? Quando nos ensinaram naquele contexto a dizer que um homem nunca chora, eles estavam a querer criar, Mas somos estruturados. estavam a querer criar homens com coragem para lutar pelo país. Essa parte foi Certo. boa. Foi bom. Mas na segunda parte, do outro lado, tornaram os homens em que insensíveis. Certo. Você não sabe como é difícil para o homem angolano falar dos seus problemas na terapia. Todos os dias eu noto que ele está lutando consigo mesmo, só para se abrir. Para se abrir. É muito difícil, nós não aprendemos, entendeu? Nós não valorizamos a saúde mental. Mental, sim. Mas se for o teu corpo e você tiver problemas Alguma de saúde, dor. até nas partes privadas, a gente deixa o doutor fazer. Sim. Mas no nosso interior emocional, lá dentro está escrito aqui não. É bem negligenciado. Entendeu? Então, nós não sabemos, do ponto de vista emocional, onde estamos, do ponto de vista depressivo, onde estamos. Por quê? Crescemos nos ensinando, nós lemos aqueles livros. Angola é um país rico. Grande belo. Rico, 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 diamante, petróleo. Nos abriram os olhos, tem tudo. Mas você olha para o país, como ele se desenvolveu, com muitas assimetrias, imagina o nível de frustração das pessoas. Não é. Você entendeu? Então, temos um problema psicoemocional muito grande. O dia que nós pararmos de verdade para estudarmos a nossa realidade, olha, vamos ter muitas surpresas. E sabe o que, que vai indicar? O que vai indicar os nossos problemas? Daqui a pouco já estamos a ter. No Certo. Brasil acontece muito. Certo. Criminosos psicopatas. Certo. Nós já estamos a ter. São Já temos os perigosos. corta-cabeça, já temos os mata-mãe e pai, Mata-mãe e já pai. temos aqueles que vão buscar feitiço para meter lá a mãe e o pai, os filhos. Daqui a pouco, o nível de criminalidade vai aumentar tanto, mas crimes com requintes de psicopatia. Não foi só São matar, os piores, não? mas é verdade, gente que não mata só, mas rasga o corpo da pessoa e faz coisas. Ok. Sim, nós temos que começar a tratar do homem e da mulher angolana de dentro para fora. Para fora. Temos que Fazer o valorizar. leste errar. Como É verdade. dizia Sócrates. Temos que valorizar os profissionais O de saúde mental. autoconhecimento de dentro para fora. Exatamente. Doutor, como lidar então com o silêncio emocional entre pais e filhos? Silêncio emocional. Essa também é uma herança da nossa educação. Eu não consigo observar em que momento, porque antigamente, quando estávamos no quimbo com os mais velhos, havia aquela interação. Contava-se A nossa histórias. história Sim. é oral. Sim, Não sei, não ouvia-se, nós É perguntávamos, missão oral. né? E havia aquela história bonitinha e tal. Em algum momento isso se perdeu. Nós perdemos a nossa identidade cultural. Certo. Em algum momento isso se perdeu. E começamos a ter uma geração, vamos falar essa geração dos nossos pais, que acabou fazendo silêncio. A gente precisa estudar por que quando a gente chegou na puberdade, os nossos pais não conversaram conosco sobre sexualidade. Entregaram a responsabilidade aos professores. Quando, na nossa cultura africana, os cuidados com uma jovem e com um jovem que chegou à puberdade eram tidos. Há cuidados, há tradições, há rituais que eram seguidos para simbolizar, não, você chegou nessa fase, já é homem.
Você já é uma mulher. E até existem Agora é rituais assim. feitos Você entendeu? para Agora, essa fase. agora é assim. Há uma conversa, há um retorno, há um feedback. Mas, infelizmente, quando nossos pais vieram para a cidade, perderam muita coisa. Então, não tivemos essa educação sexual do jeito africano, nem do jeito ocidental. Então, os pais tornaram-se mais silenciosos, mais mudos. Isso também explica um pouco dos problemas que essa geração que nasceu deles acabou tendo. Muito déficit de atenção, muitos moços que não conseguiram se ingrar com os estudos. Por quê? Talvez porque os nossos pais emigraram para as cidades, grandes cidades. Minha mãe me contava, quando vieram do Costa Sul, Luanda era Lisboa para eles. Só que a vida da cidade é essa. A vida da cidade é urgente todos os dias. Todos os dias. Então eles acabaram passando mais tempo fora. Acabaram ficando mais dois, começaram a ficar mais tempo em casa. Os tablets estão a educar os filhos. Os professores, nós Então, estamos a fazer um trabalho... um trabalho de raiz, né? Que devia ser da família, começando lá. Sim. E acabou sobrando tudo para os professores. Vai sobrar para nós. Então, por algum momento isso se parou, mas isso se transforma agora. E eu digo que parte da solução do problema passa pelos professores. Para a maneira como vamos educar esses meninos que estão agora nas escolas. Certo. Essa geração precisa ser educada já com inteligência emocional, Certo. com psicologia positiva, Certo. precisa ser educada já com liderança pessoal, precisa ser educada já a abordar com liberdade, a expressar com sem liberdade, tabus. sim, necessidades, situações. Senão o que vai acontecer? As pessoas vão esconder seus problemas, suas feridas. Depois de muitos anos, você tem uma geração de pessoas feridas e aí está o problema. Sabe quem faz revoluções? São pessoas que se sentem feridas e que se sentem vilipendiadas dos seus direitos. Há uma ferida que eles querem resolver. Querem saciar. Entendeu? Suprir. Todas as revoluções foram animadas pelo espírito de inconformidade. Certo. Esse inconformismo Desconforto. vem daquele desconforto, das feridas que as pessoas sentem de estarem na sua própria terra e não terem direito de quase nada. Ou seja, estamos a criar, quer dizer, o problema da manhã, estamos a criar hoje. Estamos a insuflar o ar da revolta. Então, o que acontece? E aqui eu apelo às autoridades, vamos fazer como os ingleses, como o Dubai. O Dubai tem um Ministério da Felicidade. Ministério da Felicidade. E esse ministério, o objetivo deles é influenciar as políticas do governo para que elas não sejam apenas resultados de política técnica para a manutenção do nosso governo. Mas não. Intencional, dirigido para Intencional, políticas sociais que promovam e geram felicidade nas bem-estar pessoas. social. O Japão tem um ministério da solidão, porque as pessoas no Japão, a maior parte de pessoas que moram sozinhas está no Japão, e muitas delas chegou um momento que saturam-se. Por quê? Porque psicologicamente morar sozinho pode ser bom, mas depois pode ser mal. Por quê? Porque na Bíblia está escrito, não é bom que o homem viva só. E a filosofia prova que nós, seres humanos, só nos realizamos na existência do outro. Certo. Entendeu? Ou seja, a solidão causa superficialidade. Certo. E a companhia traz raízes, profundidade. Essa é a questão. Então o Japão criou um Ministério da Felicidade, um Ministério da Solidão, que na verdade é a versão do Ministério da Felicidade que o Dubai tem. Eles criam políticas para pessoas que moram sozinhas, têm centros dedicados a elas, eles se encontram, conversam, vivem a vida, uau, interagem, voltam para as casas felizes. Já mais motivado. A Inglaterra também tem. Tem o Ministério da Felicidade. Nós ainda não estamos a valorizar essas coisas. Nós ainda estamos a optar, talvez, nós temos uma sobreviver. Sobreviver, mas temos uma ideia de poder que não é uma ideia, assim, feliz do ponto de vista social. É uma ideia muito distorcida da felicidade. Também. Então, é assim que acontece, mas nós podemos mudar.
E os conhecimentos estão aí. O ser humano só chegou até aqui porque a ciência se desenvolveu. Nós não merecíamos comer carne sempre crua. Tivemos que inventar o fogo. Tínhamos a dor de conhecer outros países. Começamos pelas jangadas, pelos barcos, pelas viagens a pé, mas depois inventamos o avião. Entendeu? Também não ficamos contentes. Depois inventamos o celular, entendeu? O outro está no outro lado do oceano e nós conseguimos falar com a pessoa a tempos e horas. Ou seja, a gente realmente, o ser humano conseguiu, esse processo de socialização foi acompanhado por um desenvolvimento tecnológico. Então nós não podemos ignorar esse desenvolvimento e crescimento tecnológico que está no mundo, que pode fazer muito bem, pode nos ajudar. Doutor, quais são os principais mitos sobre os relacionamentos felizes? Olha, nos relacionamentos nós temos vários mitos. E muitos deles resultam de crenças tão limitantes que eles levam até na terapia. Quando estão cansados, eles dizem: homem é tudo igual. Homem é tudo igual. E quem fala isso, homem é tudo igual, mulher de hoje não presta. Até um rapaz que cantou uma música do estilo Kuduro que eu fiquei impressionado. Falei assim: as pessoas não têm mais esperança. Ele chama-se, o nome dele é, como é que é? Um cantor, ele é ministro do Adoço. Ministro do Adoço. Ele cantou assim: do jeito que a coisa está, quem já manteve se safou. Do jeito que a coisa está, quem já manteve se safou. Quer dizer, ele está querendo dizer, é aquela história: homem é tudo igual, sim, mulher é tudo igual, sim, e as coisas. Esse é um dos mitos, mas de onde vem esse mito? Vem por causa das pessoas que sofreram no amor. Experiências, né? Tiveram experiências muito dolorosas. Olha, o amor é bom. Certo. Da vida, o amor cura. O amor é Deus, é a natureza de Deus em nós. Agora imagine, ele é tão forte, é tão poderoso essa natureza de Deus em nós. Se for amor pela pessoa errada, se for amor por um vigarista. Olha, aqui no estúdio tem um texto atribuído a Bob Marley, está escrito em inglês. Está dizendo: o maior covarde dos homens é aquele que desperta o amor de uma mulher sem a intenção de amá-la. Imagina. Forte. Eu logo que cheguei, eu li ali, eu falei assim: falando muito bem. Mas então, esse mito é por causa das pessoas que sofreram. Um dos mitos que eu também encontro muito, não precisamos de terapeuta. Um homem me diz assim: eu não preciso de nenhum terapeuta para me ensinar o que eu devo fazer no quarto. Pensa que só vai para o quarto. Né? Aí eu peguei ele e falei assim: você faz tudo certo, né? Fazer assim, tudo certo. E você tem um ótimo relacionamento com a sua mulher, né? Um ótimo relacionamento. Aí eu falei para ele: você nunca teve problema que você não conseguiu resolver com a sua mulher? Ou que demorou muito tempo? Ele disse: já. É enormes. E aí que entra. Aí eu peguei ele. Então, por que eu não consegui resolver? Se você não precisa de ninguém. Entendeu? Então, tudo que se cria cientificamente, quando as pessoas começam a ignorar, elas passam por problemas muito terríveis. Muito terríveis. Então, há vários mitos também. Na terapia de casal, eu já ouvi pessoas a dizerem que a terapia não funciona. Se a pessoa quer, se a pessoa não quer. Ou seja, isso é como um totobola, né? Como um jogo de dados. Se saiu cena, deu certo. Se saiu crime, é o que tem, né? E também um dos mitos que eu encontro hoje é que amor não existe. Esse é o mais antigo. Amor não existe. Esse é falado por pessoas, não pessoas feridas, mas pessoas profundamente feridas. Amor não existe. Quer dizer que ele é uma borboleta, sabe? Sim. É daquele tipo: deixa a vida me levar. Vai para onde for. Doutor, existem situações em que realmente o amor ainda está lá, mas os padrões tóxicos se repetem. Como ajudar? Olha, é a mesma pergunta que me colocaram há 3 dias atrás. Mas doutor, por que a gente comete os mesmos erros? Por que a pessoa sabe que esse erro está destruindo o relacionamento, mas ele continua? Né? Como restaurar? É o seguinte: eu costumo falar, e até já comecei a fazer o esquema para lançar esse livro: A Ciência dos Erros. Há uma ciência atrás dos erros. Certo.
Yeah. Por que o marido ou a esposa comete os mesmos erros? Primeiro, é um comportamento que ele está condicionado àquilo. Ele aprendeu, não somente aprendeu, ele praticou, ele viu desde o berço. Ou do berço ou da rua. Da rua. Ele aprende, é um comportamento aprendido. Aquilo que é errado, na visão dele, não é. Ok. Por quê? Porque ele teve referência. 6 novas, estou a ver Sim. que está a ver nova. Ele teve referências. Por exemplo, a maior parte de nós tem irmão de pai. Certo, Porque os nossos pais andaram e andaram. certo. E a maior parte dos nossos irmãos ainda carregam esse costume. Mas é porque na mente dele não é. O pai foi assim, o tio foi assim, o avô foi assim. Depois, quando ouvimos as histórias dos avós, nossos avós tinham bairros, nossos bisavós tinham bairros com cada 15, 20 mulheres. Percebeu? Percebeu? Então, o que acontece? Nós tivemos uma referência que não nos ajuda. Não, muito boa. Yeah, Uma então, base. aí está. Segundo, provavelmente essa pessoa está cometendo erro na maior insensibilidade. Além de ser um comportamento aprendido, provavelmente ele tem um trauma naquilo. Certo. Ele tem um trauma que acabou alterando a percepção daquilo que é normal em um É relacionamento. um relacionamento. Terceiro, ele não recebeu uma educação adequada para interpretar aquele comportamento como inaceitável. Por isso é que nós na Casa lançamos o projeto Terapia Positiva de Casal. Atenção. Yeah. Porque essa terapia positiva é exatamente o que nós chamamos de reeducação positiva do casal. Por exemplo, a senhora que deixou o marido aos 57 anos por causa de um cavalheiro de 24. Então pegamos o marido e começamos aos 58 anos que ele tinha e começamos a treinar ele como um cavalheiro. Certo. A ser cavalheiro. Aos 57 não deu certo, não. Não. Ele aprendeu para ele, se quiser casar de novo, mas a mulher foi embora. Foi embora. Foi embora. Então, ou então, finalizado, se a pessoa repete os erros, não muda, provavelmente não só tem trauma, mas tem um transtorno. Porque os transtornos, por exemplo, uma pessoa com um transtorno de irritabilidade, ela não para enquanto ela não estiver completamente estressada. E quando estiver completamente estressada, ela piora. No pico. Sim, e naquele nível de irritabilidade, parece-lhe o mais normal ofender-te. A dopamina aí. Xingar-te, sim, está um rubro. É como se você tirar uma fotografia no cérebro, os circuitos neurais estão explodindo. Então, ela chega, ela vai de 0 a 300 km/h, ou ele, muito rápido, de tal forma que naquele nível lhe parece o mais normal ofender-te, falar do jeito que quiser, não é? Recentemente ouvi de alguém que se comporta dessa forma e para ela o casamento já está mal há muito tempo, mas ela só descobriu que o casamento está mal, no dia como ela disse, eu estou embora. Ei. Não quero mais. Entendeu? Então, existe alguns sinais. Porque até o último dia ela se comportava daquele jeito, nunca mudou. No dia que o marido pegou as coisas dele, sem levar nada, só pegou a roupa, disse, estou embora, não volto mais. No dia seguinte ela correu atrás de terapia. Quer dizer, se o marido foi, então está mesmo errado. Está mesmo mal. Quer dizer, ela não viu a arrogância, não viu as humilhações que fez, esqueceu todos os dias que deu o tapa na cara do cara, que era uma mulher mesmo, depois era maior do que o marido, imagina, arrogante daquele jeito. Naqueles dias, pareceu-lhe o mais normal estar naquela atmosfera. Mas no dia que o marido disse, estou embora, então você está me deixando, tem algo errado comigo. Porque quando ela batia, o cara estava ali, tá bom. Só foi mesmo esse gatilho que ela fez Só. para ver que ela realmente estava Há errada. pessoas com transtornos tão severos, irritabilidade até é pouco, há pessoas com transtorno limítrofe. Se passa, sabe? Aqueles que matam e depois, quando forem perguntados para a polícia, matou porque, olha, eu fiquei tão irritado, só assustei, já fiz. É a culpa dele. São aqueles que só assustam, já fizeram. São descontrole emocional. Transtorno, está transtornado, precisa do psiquiatra, Meu Deus. do psicólogo, Tomar do medicação. psicanalista. É verdade. Olha, vou te falar uma coisa para nós, agora nessa parte final. Certo. Grande parte dos problemas de casais são resultado de transtornos psicológicos. A pessoa herdou mesmo lá dentro do casamento.
Porque os transtornos psicológicos, eles vêm em nossas razão vidas. quando eu disse lá atrás, eu falo com as mulheres. Sim. Os transtornos psicológicos, eles vêm na nossa vida na fase em que enfrentamos uma crise. Certo. E às vezes a crise do próprio relacionamento, ou às vezes a crise da perda do pai, ou da mãe, ou da perda do emprego, ou da perda, por exemplo, os homens agora quando ficam sem emprego. O transtorno mais à beira de aparecer, que eles vão construir, vão desenvolver esse transtorno, é o transtorno de dependência química. Oh. Por isso é que algumas pessoas se tornam alcoólatras, porque já não é sobre ele deixar, é sobre o controle que ele perdeu. Ele Sobre perdeu. ele mesmo. Yeah. O vício acabou tomando conta. O transtorno da dependência química tomou ele. Eu acho que É mais do que ele. Meu Deus. Por isso é que alguns maridos não conseguem deixar de beber. Tem que ter muito Deus, muita oração, muito Tem que ter jejum, uma entrega um acompanhamento genuína, né? psicológico muito bom. Uma E a entrega pessoa... genuína e verdadeira na religião para que se possa ultrapassar. Isso, Doutor, isso. qual é o papel da individualidade dentro do relacionamento saudável? Olha, isso é uma questão muito pertinente. O casamento ele não acaba com a nossa individualidade. Primeiro já. Por favor. Não doutor, acaba com a nossa grava só um bocadinho, individualidade. vamos ouvir essa parte extremamente importante. Tem havido choques por conta da Yeah. individualidade. O Então, casamento, ele não acaba com a nossa individualidade. Ele promove a nossa individualidade ao nível da partilha. certo. Só que a transição da individualidade eu e da individualidade partilhada que ocorre no processo do casamento é onde está a polêmica. Porque depois de eu casar, eu ainda sou uma pessoa individual. Tenho gostos, sonhos, desejos, vontades que o meu parceiro nunca vai conseguir satisfazê-las por mim. Certo. Então eu preciso de, no meu casamento, negociar quando a minha individualidade falar mais alto. Falar mais alto. Sim, todo sábado à tarde eu gosto de ler livros. Eu fico sozinho a ler livros. Então eu preciso negociar com a minha esposa. E a minha esposa odeia ficar sozinha. O melhor amigo dela sou eu, o massagista dela sou eu. Certo. Então quando eu ficar sozinho, ela entra em pânico. Mas sozinho vai fazer o quê? É trabalho? Então eu falei assim, não, amor, vou tirar um tempinho, vou ler. Ela sabe que a minha vida é leitura, é escrita. Eu tenho que negociar com ela. Essa individualidade é minha, particularidade minha, da minha individualidade. Porém, agora precisa ser negociada. E é um direito. É um direito meu que ela não pode tirar. Mas eu preciso negociar, porque agora eu sou casado. O meu tempo é partilhado, então eu preciso negociar. Porque às vezes a minha individualidade pode atrapalhar a nossa coletividade. Tanto é que há maridos que na sua individualidade dão mais tempo ao trabalho e aos amigos do que a esposa e os filhos. Aí é que está a falha. Entendeu? A sua individualidade está lá em cima. E isso atrapalha a vida de marido e mulher. Certo. Porque o tempo como marido e mulher, o filho e a esposa têm necessidades emocionais e espirituais, afetivas. Essas necessidades só são supridas na presença. Um aprecia o papai e o outro aprecia o marido. Entendeu? Esse marido que no pouco tempo que tem, quando volta para casa, ainda está no celular, ainda está no computador, ou às vezes ainda trouxe trabalho para casa. Por isso é que brigam à toa, ele não entende, mas eu pago tudo, temos uma vida bonita, temos uma casa boa, tu tens carros, tu tens os pagamentos das coisas, tudo ali. Não é sobre isso. Amor não é só pagar contas. Amor é muito mais presença, atenção, carinho, afeto, partilha. Então, essa transição entre os meus gostos pessoais e o meu parceiro é onde há muita polêmica, porque os casais não sabem negociar. Certo. Aos domingos de manhã cedo eu gosto de ficar sozinho e ouvir música sinfônica, por exemplo. Aprendi com meu pai. Certo. Antigamente a TPA, sempre de manhã cedo aos Prelúdio, domingos, ia prelúdio. chama-se. Metia um prelúdio muito. Quer dizer, não sei se tão mais velha, mas gosto Eu gosto assistia muito do prelúdio. muito, que meu pai gostava, meu pai Eu amava amava música também. sinfônica, Ouço orquestra. até agora. E eu aprendi. Então, domingo de manhã, vem na minha cabeça aquele gosto, lembrar do meu pai, é uma forma positiva que eu herança lembro também dele. Sim. boa. Cultural, princípio. Que é doce. E até intelectual, porque música sinfônica é música inteligente. Certo. Entendeu? A gente fica ali só ouvindo e tal. Nossa, É um momento que eu não permito ninguém invadir aquele Entendi. espaço.
Entendeu, Kennedy? Então, o que acontece? O que acontece? Esse processo da nossa individualidade precisa ser negociado. A individualidade antes não era negociada quando eu era solteiro. Mas depois de eu ser casado, eu preciso negociar. Amor, eu vou tirar um tempinho, vou fazer ginástica, vou fazer exercício, eu gosto. Vou fazer um curso. Eu gosto. É meu individual. Certo. Só que a negociação deve ser boa no sentido também. de se manter o equilíbrio. Certo. Porque a quem dá mais lugar à sua individualidade do que a coletividade. O casamento é sobre coletividade, é sobre dois que se tornam um nos mesmos ideais, nos mesmos princípios, mas isso não acaba com a individualidade de cada um. Devemos respeitar. E sobre individualidade, não é porque ela é minha esposa que eu posso invadir o celular dela sempre que eu quiser. Eu como marido. O marido também pode ser educado, porque as pessoas dizem não há segredo. É verdade, não há segredo entre marido e mulher. Mas isso não te impede de ser educado. Gentil. E gentil dizer, amor, posso usar seu celular? Certo. Porque às vezes naquele momento, já aconteceu, a minha esposa está conversando com a irmã dela, coisas mesmo de mulher, ou com amiga, coisas de mulher, e é bem explícito. Certo. Tá sabendo? A moça, são coisas que Tem mais. eu não preciso. Você tem informação Sim. naquele dossiê? Saber que a amiga da minha esposa, ou a irmã dela mais velha, ou menor, fez e tal, aconteceu isso. Isso também seria invasivo. Entendeu? Por isso que precisamos esclarecer bem. Não há segredo entre marido e mulher? Não há. Porém, na questão do celular, não te impede de ser educado. Porque as mulheres têm as suas próprias conversas. Nós homens também temos as nossas próprias conversas. Um amigo pastor me mandou mensagem que ele estava com a esposa no bem bom gostoso e quando estava a chegar já no cima da montanha deu câmbria. E ele passou mal. Oh, Jesus. Passou mal. Imagina, os pentecostais pensando que era demônio. Sai daqui, sai dali, mas depois assim, ele me liga. Me manda mensagem primeiro, pá, aconteceu isso, depois eu, pá, quem você tem sobre isso? Fala então, você é terapeuta. Eu falei assim, ó, cara, qual foi a última vez que você fez exercício? Ô, pastor, tô sedentário, mais de 4 anos. Tá sedentário, tá engordando, meu irmão, não engorda. O corpo começa Não é o Satanás que foi aí. Mas por que temos pastor? A volta também, pastor. Sim, Doutor, sim. por que temos muita tendência a atribuir falhas e erros a Satanás? Por quê? Porque, primeiro, nós africanos temos esse elemento espiritual muito ligado. Certo. Então, como Satanás é a personificação do mal, então a gente projeta para ele. Ok. Mas, segundo, porque nós temos a tendência de encontrar sempre o culpado. E Certo. quando algo é muito errado, só pode ser do Mas isso Satanás. é uma tendência do ser humano. É uma tendência do ser humano. Eu sou africana, de certa forma, acabo Não, projetando. é do ser humano, mas nós africanos temos uma tendência mais profunda nisso. Ok. Por causa daquela parte que a cultura nos mostrou que há pessoas que fazem mesmo maldade nos outros. Mas, Entendeu? Então, a maior parte de nós está condicionado a isso. Sim. Em algum momento, Em você algum vai ter momento, que sim. lutar entre racionalidade e espiritualidade. espiritualidade, certo. Entendeu? Aí eu expliquei para ele, beleza? Eu falei, ok, o músculo se contraiu, prendeu, Certo. porque é um recado que o teu corpo está te dando, o teu corpo está dizendo, estás sedentário, sedentário. não consigo mais ficar assim, Não consigo o sangue para suportar, passar nas veias, as tá veias difícil estão com entupido, gordura lá dentro, entupido, estão meias quase. Isso aí foi tipo, imagina, se isso Foi um ficasse alerta, entupido, né? sim, a pessoa, o Ele sangue teria agido volta. depois um AVC. Sim, dá um AVC, porque o sangue não consegue passar, volta, Certo. não é? E vai romper o lado da veia mais sensível. mais sensível, rompe o vaso, dilata e rompe. E a pessoa fica completamente doente. Então, é mais ou menos essa ideia, né? As pessoas precisam saber disso. Por isso, meus amigos, não há segredo de casal, cada um pode olhar no celular do outro, mas a ética, A ok. ética é que nos o amor não nos impede de sermos éticos e respeitáveis. gentis, educados. Educados, Certo. não é? É. Doutor, quem procura mais a terapia de casais? Mulheres. Nem a deixar você acabar. Mulheres. Por quê, doutor? Por que o doutor acha que Ah, nós mulheres olha, procuramos mais? A experiência é comprovada, viu? A experiência é tão comprovada que eu trabalhei 5 anos com o meu consultório aberto no Brasil, meu consultório de psicanálise, mulheres.
correndo atrás. Aqui em Angola eu trabalho desde 2008. Mulheres, estão na linha da frente. Aliás, os homens começaram a vir por causa das mulheres. Começaram a aprender e a seguir por causa das mulheres. Embora que houve alguns homens que por iniciativa própria procuraram, mas a percentagem é muito exígua. Eu já tive homens que seguiram a mulher no consultório com revólver aqui, a pistola mesmo. Então, essa profissão também é um bocadinho é risco. Eu já tive colegas no Brasil que um pastor que era conselheiro de uma irmã e o marido matou a irmã. O marido praticava a violência doméstica e ele aconselhava os dois. E a polícia, quando foi ver no celular da moça, da irmã, muita ligação para o número do pastor. O que a história era da moça? Vem cá, senta aqui. Investigação, não, sou conselheiro do casal. Beleza. Sabia que o marido praticava violência doméstica? Sabia. Nunca denunciou porque ia ser crime. Ele ficou preso, fez 8 meses na cadeia. 8 meses. Ele era o conselheiro deles. Então, para você ter ideia. Pastor, agora, falou disso, o sigilo, a ética. Não, o sigilo profissional existe, pode ser quebrado por um mandado judicial. Quando as autoridades, quando há cometimento de um crime. Por exemplo, no caso aquele caso, famigerado caso do divórcio do John Depp e a Amber, chamaram os especialistas que ambos que consultavam. Certo. Trouxeram uma psicóloga, chapéu. Nossa, ela teve que falar de tudo. Certo. Mas por quê? Porque ela é convocada através do mandado judicial. Certo. O nosso sigilo só permanece até onde há o mandado judicial. Havendo mandado judicial, acabou. Mas o próprio paciente faz a denúncia ou o doutor que consulta? Não, os terapeutas, eles são treinados. Certo. Se você é um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta, e você é profissional, então você é treinado, inclusive, para fazer denúncias anônimas quando há indícios de crime. Sim, há formas, eu treinei muitos terapeutas no nosso país e ensinei-lhes formas anônimas de fazer denúncia quando há indícios de crime. A polícia tem que investigar. Por quê? No aconselhamento existem 3 tipos de pessoas, de clientes ou pacientes. Principalmente na terapia de casal. Há aqueles que vão para reconstruir os vínculos. Há aqueles que vão para ver o que vai dar. Porque não aguenta mais, já fez tudo. Só arranja um motivo para ir embora. Mas há aqueles que são os manipuladores. Sim, há clientes ou pacientes que vêm para a gente legitimar algum comportamento seu. Que ele já teve ou vai ter. Por exemplo, há alguns manipuladores, mesmo em termos religiosos, já tive irmãs da igreja que o marido aceitou fazer terapia porque exagerou na dose, fez violência doméstica dias antes, quebrou os dentes, fez alguma coisa assim ruim. Tanto é que eu, na igreja que eu sou pastor, eu sempre digo, gente, ainda há 3 dias falei com eles, irmão que bater a esposa ou o filho e romper alguma coisa, hematoma no corpo da criança, nós vamos denunciar. Nós vamos denunciar. Porque é crime. A igreja não é para fomentar criminosos. Certo, é para restaurar. Yeah. Então, houve maridos manipuladores que cometiam muita violência doméstica. Para a irmã, filha de Deus, acreditar que Deus está a operar e que ele vai se converter. Vai à terapia. Altamente manipuladores. Como já tive uma moça que deixou muito marcado, manipuladora psicopática. Manipuladora psicopática. Entendeu? Graças a Deus, a gente conseguiu, mas aquela é daquele nível mesmo, de enrolar o parceiro, de arrumar outro parceiro e de vir na terapia depois, pedir-me para fazer laudos médicos que atestam, laudo psicológico, ou relatório psicológico, que atesta os transtornos que ela tem, para depois chegar lá e dizer, não, eu tenho um transtorno tal, perdi controle, o doutor falou, está aqui. Não, pelo amor de Deus, alguns clientes, eles pensam que são mais espertos que nós. A gente já estudou para... Então tem esses manipuladores. Esses manipuladores são preguiçosos. São perigosos, desculpa. São muito perigosos. Muito perigosos. Então, as mulheres procuram mais
Mas no nosso país, sim, nosso país ainda não é cultura. Ainda não é cultura a busca pela saúde mental. Mas já está a se desmistificar. Estamos a desbravar. Nós começamos a desbravar em 2008. Nossos eventos, muitas amigas da Claudete, eu não sei se naquele tempo você aparecia, da Claudete ou da Elisângela, apareciam nos anos 2013, 14, quando começamos a fazer os eventos. Naquela fase, nós fomos pioneiros nesse país. Eventos que não eram nem religiosos, nem eventos assim, sociais, para falar sobre relacionamento conjugal e cursos nessa área. É fora casa começou. Nós somos pioneiros. Já teve assim um caso que o doutor sentiu muito por não conseguir ter um desfecho positivo? Um desfecho positivo. Olha, a gente lamenta todos. Né? Eu, por ter essa sensibilidade, essa empatia como terapeuta, já é uma coisa. Mas por ser pastor, a gente às vezes tem aquele coração de querer resolver tudo. Usar o coração de pastor na terapia. Embora são duas profissões diferentes que não devem, né? Mas a sensibilidade é muito grande. Há casos que a gente lamenta não ter dado certo. Lamenta muito. Né? Só que nós somos profissionais. Certo. Então temos aquela técnica, uma das técnicas que a gente usa é não se envolver emocionalmente com o caso. Eu queria chegar precisamente Senão os médicos de tanto fazer cirurgia de gente que morreu, não ia conseguir trabalhar mais, né? Então, nós não nos envolvemos. Um terapeuta competente profissional não se envolve emocionalmente. Apesar de não fica gelo. Não, doutor. apesar de ele ser empático. Ele tem que ser empático. Ele tem que ter empatia. Certo. Porém, mas não é profundo. A empatia pode ser profunda como ele quiser, é uma técnica. Porém, o envolvimento emocional é outra coisa. É quando você toma aquilo como se fosse seu. Entendeu? Você já deixa de ser profissional. Você começa a dizer para o paciente, olha, já te falei, você é burra, você isso, faz isso que eu te falei. Já não é sobre ela. É sobre a raiva ou qual seja a emoção. Já precisa de terapia. O terapeuta vai precisar de terapia. A terapeuta que precisa de terapia, é verdade, né? Então, o terapeuta profissional não se envolve. Ele tem empatia para tratar, mas ele usa a ética e o profissionalismo. São segurança dele. Então, ele não tem tempo a se envolver emocionalmente com o caso. Tanto é que no fim do dia, depois de ouvir tantas desgraças, tantos problemas... Não, a gente... É uma espécie de... A gente vai, faz uma higienização mental. Sim, tem aqueles momentos de oração, tem aqueles momentos de contemplação, meditação. A gente tira aqueles momentos, está restaurado. São 18 anos a trabalhar com terapia nesse país, né? Tive um tempo, embora um tempo que estive fora, quase 10 anos no Brasil, continuando lá. Então, eu tenho uma experiência muito forte, tanto da Angola, na África e do Brasil, na América. E também, não só com eles, mas chegamos até clientes online na França, em Portugal, em Inglaterra, até nos Estados Unidos, falantes de língua portuguesa, alguns angolanos, outros brasileiros, uns santomenses, cabo-verdianos e também moçambicanos. Já recebemos pagamentos em todas as moedas. Meticais do Moçambique, da Libra da UK, Real do Brasil, onde a gente mora, do Euro da França e de Portugal. Já recebi dólar canadiano, um casal do Canadá fez uma transferência via... Tem a Western Union, tem uma outra que na altura batia muito aqui, não me lembro mais. E assim, foi muito bom, né? Realmente já temos uma experiência muito vasta, muito longa. Certo. E que usamos ela com os conhecimentos que temos para treinar outros terapeutas. Certo. Doutor, quem deve fazer terapia? Terapia devem fazer todas as pessoas. Terapia é um processo de busca de cura emocional, espiritual, psicológica. Então, ela tem duas amplitudes. Ela pode ser preventiva ou restaurativa. Ela tem essas duas nuances. A gente pode fazer terapia para prevenir problemas, situações, aprender com ela e já
prever situações. Ou então, ela é restaurativa quando você já está no problema, está vivendo o problema, e a terapia te ajuda a buscar esse equilíbrio psicoemocional, psicoespiritual, ou então, no caso dos casais, ajuda a trabalhar o relacionamento na perspectiva da comunicação, na perspectiva das diferenças, dos conflitos, de maneira que o casal saia dali fortalecido. Você não precisa esperar ter problema para fazer terapia. Esse é o cerne da questão. Amém. Ela é preventiva, então não precisa esperar ter problema. Código desbloqueado. Ok. Doutora, podemos encontrar o doutor assim em consultas? Bom, nós estamos numa fase de transição. Vocês podem encontrar nossa página no Facebook, que é Eforcasa LDA. Nessa página vocês podem mandar uma mensagem, ou então podem encontrar o meu perfil no Facebook, Walter Adriano, ou então podem encontrar também no Instagram, tá? Eforcasa, vocês podem chamar, ou então no Instagram também tem Dr. Walter Adriano Terapeuta. Sou eu, podem chamar, ou pelos nossos contatos oficiais, né? Nossos contatos são 926 160 914. Vai repetir? 926 160 914, não é? Chamando, enviando uma mensagem. Trabalhamos com aconselhamento, trabalhamos com mentoria, trabalhamos com formações, trabalhamos com, por exemplo, você vai fazer uma transição de carreira, nós te preparamos psicologicamente, você vai viajar para morar no estrangeiro, nós te preparamos psicologicamente, você vai casar, fazemos aquilo que se chama aconselhamento pré-nupcial, preparando o casal para lidar com as questões lá na frente, né, da vida de casal, que muitos deles, quando não passam por isso, acabam vivendo problemas que poderiam evitar no começo. Trabalhamos com casais que estão divorciados, separados, não é? E querem reatar. Trabalhamos, não é? Trabalhamos com pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de crise de pânico, depressão, não é? Graças a Deus estamos prestando serviço para algumas empresas do Estado, do nosso país, e também para particulares, pessoas individuais. E vamos crescendo, estamos empreendendo, nós somos pioneiros no empreendimento na saúde mental do nosso país. Amém. Doutor, um conselho então para a sociedade? Conselho para a nossa sociedade angolana: vamos construir a cultura de cuidar da nossa saúde mental. E em casa, vamos nos olhar nos olhos, vamos nos perguntar: como estás? E depois da pessoa responder, pergunta, sendo a resposta positiva ou negativa, independentemente, pergunta: o que eu posso fazer por ti? Aliás, se você não precisar perguntar como estás, chegue no seu filho, na sua esposa, no seu vizinho, no seu amigo: olá, amigo, o que eu posso fazer por ti hoje? Seja prestativo. Seja prestativo. Olhe nos olhos das pessoas. Você vai perceber se elas realmente estão felizes, se elas estão tristes, se elas precisam de algo mais, porque às vezes a boca não fala, mas os olhos dizem, o corpo fala, e ele explica muito bem as necessidades que a gente tem. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Por vir cá ter hoje aos Chimoés. E estamos muito, mas muito felizes por tê-lo cá. Eu também. O nosso diretor técnico está muito feliz porque ele é um tema que ele já queria há muito tempo e conseguimos realizar também o desejo dele. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Siga as nossas Né? páginas. Já sigo, né? Vamos seguir mais ainda. Estamos aqui, somos um parceiros a partir da agora. Vamos trabalhar também com a Eforcasa. Toda a gratidão. Até a próxima. Tchau.